Olá, seja bem-vindo novamente aqui na Rádio TV CDL São Paulo, a voz do varejo paulista. No dia de hoje, contamos com a presença de João Paulo Cunha, ex-deputado federal, Pio Mielo, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação de São Caetano, e o nosso presidente Maurício Stainoff. Agradeço a presença de todos, disponibilizarem o tempo para conversar conosco e esclarecer assuntos tão importantes que da política em um ano, que não tem como a gente falar outra coisa. Falamos da Copa, já terminou para nós agora entra a política, Presidente, deixo que tu conduza e está tudo contigo. Bom, nós temos aqui duas presenças extremamente importantes, o deputado João Paulo, o secretário Pio. Aliás, o secretário Pio Mielo já é da casa, já é associado à nossa CDL de São Caetano do Sul, então já é um CDLista de carteirinha nosso. Então, obrigado pela presença de vocês. Mas, deputado, a minha pergunta tem a ver com o varejo, especialmente o pequeno varejo, varejo de periferia, aonde o empresário, o dono daquela loja, às vezes tem uma loja só, duas no máximo, ele é empregado da própria empresa. Então, o trabalho dele é ser o dono da loja. Então, ele faz todas as operações da loja, abre a loja, fecha a loja, varre se tiver que varrer a loja, compra, vende, vai no banco. Agora já não se vai tanto no banco, mas antigamente, na minha época de varejista de imóveis, eu ia no banco todo dia, enfim, tinha conversa, vende, compra, enfim. O pequeno empresário, ele faz de tudo. Mas ele depende especificamente do progresso, do desenvolvimento do país, da geração de emprego, de ter renda, onde o consumidor, as pessoas têm capacidade de ir nas lojas e comprar aquilo que precisa. Não só o básico, são as roupas, é um celular novo, uma nova televisão, que já perdeu muito sentido depois da Copa, como você disse, mas, enfim, aquilo que é necessário para que ele tenha uma vida, a sua casa própria, enfim, o seu carro, quando é possível. Então, o que é que a gente pode esperar do futuro governo para que isso aconteça de forma impactante para a nossa economia? Primeiro, Maurício, agradecer aqui a recepção que você, em nome do CDL, propiciou aqui, tanto para mim como para o nosso amigo Pio de São Caetano. Agradecer aqui a participação na Rádio TV CDL e a gente conversar um pouco sobre os desafios que estão postos para o Brasil no próximo período. Eu acho que você toca numa coisa essencial aqui. Sem renda e sem trabalho, não há um varejo forte. Essa é a essência do nosso debate aqui. Agora, para você ter emprego e ter renda, você tem que ter um sistema produtivo que não somente gere emprego em escala, mas ao mesmo tempo possa propiciar salários dignos. Isso é fundamental. É como se fosse uma engrenagem de relógio. Você tem uma produção que exige mão de obra, você tem emprego. Se você tem emprego, você tem salário. Se você tem salário, você tem consumo. Se você tem consumo, você tem o comércio varejista funcionando. Essa é a regra básica do sistema para funcionar. Qual é o problema do Brasil nesta quadra? O Brasil é a 9ª economia do mundo, o 7º país de população e o 5º em extensão territorial. Essa qualidade que o Brasil tem, juntando com as coisas naturais, dão ao país um handicap em relação às outras nações que são importantes considerar. Exatamente por isso que o próximo presidente da República precisa se debruçar sobre aquilo que pode fazer o Brasil em 10, 15, 20 anos melhorar sua condição, para a gente não ficar para trás no concerto novo que as nações estão produzindo. Nesse sentido, é fundamental um projeto de desenvolvimento que se sustente fundamentalmente em inovação, tecnologia, educação e ciência. Para a gente fazer isso, nós vamos ter que inaugurar novas cadeias produtivas no Brasil e recuperar algumas cadeias produtivas que nós perdemos, entre elas a cadeia têxtil, para que a gente não precise ficar discutindo se a blusinha que vem da China, que custa R$50, se você deve pagar imposto sobre ela ou não. Vamos discutir o que vem antes.
Se a gente tiver uma indústria têxtil que possa produzir uma blusa com condições favoráveis para o seu consumidor, no mesmo preço da China, nós vamos comprar a blusinha brasileira. Mas nós temos que ter uma indústria têxtil que possa fazer essa blusa. Então vem antes da discussão. O próximo presidente do Brasil, se você quiser de fato fazer o país melhorar as condições de vida do seu povo, com geração de emprego e renda, nós vamos ter que fazer um novo projeto nacional de desenvolvimento. Eu acho que é essa a ponta, vamos dizer assim, é essa a essência da disputa no próximo processo eleitoral do dia 4 de outubro. E vocês têm tudo a ver, Maurício. Quero dizer, vocês têm relevância, vocês têm quase 10% do PIB brasileiro do mercado do comércio varejista brasileiro, quase 10%. Ou seja, o nosso PIB é 12 trilhões. Então o comércio varejista anualmente mexe com 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Não é pouca coisa, não. Ele é relevante. E para ser relevante, nós precisamos fazer com que a nossa produção melhore. Claro que tem outros problemas derivados de circunstâncias, vamos chamar assim, que não são mais fáceis de resolver, mas estão mais ao alcance imediato, como a taxa de juros, como a inadimplência, como o endividamento das famílias. Tudo isso é possível a gente ir resolvendo com medidas mais paliativas. Agora, estruturalmente, é a gente fazer com que o Brasil tenha um novo projeto de desenvolvimento. Bom, deputado, a gente percebe que para esse desenvolvimento nós precisamos da mão do governo. É o governo que tem que induzir, especialmente o governo federal, que tem que ser o indutor de políticas públicas para que a gente possa, de fato, criar um desenvolvimento que seja perceptível para as pessoas. Nós estivemos conversando há pouco, o deputado disse, olha, as políticas sociais que foram implementadas nos últimos anos, elas foram importantes, são importantes, geraram sucesso, mas a população quer mais, né? E é nessa linha que se eu pudesse falar um pouco a respeito disso, como é que o desenvolvimento pode gerar um conforto maior para as nossas famílias, enfim, criar que a sociedade aí sinta que de fato o país está crescendo e se desenvolvendo. O Maurício, nesse século, o Brasil adotou políticas sociais relevantíssimas, que tirou uma parte do seu povo da miséria, né, fez subir um degrau na sua escala social e dotou de infraestrutura social o Brasil muito relevante. Se você vai no interior do país, você vê que tem um programa chamado Luz para Todos, que foi fundamental. Em vários cantos do Brasil, ainda no século XXI, a luz era de lamparina. E o programa Luz para Todos foi lá e levou luz lá. Ao mesmo tempo, hoje, com o valor do gás de cozinha com um valor muito alto, há um programa que chama Gás para o Povo, que são milhões de pessoas que pegam o seu Vale Gás mensal e ajuda no orçamento da família. E podia repetir vários outros programas, como Minha Casa Minha Vida, que aqueceu não somente a indústria da construção civil, mas possibilitou que uma parte dos brasileiros tivesse sua casa própria. O ProUni, que formamos e fizemos a nossa população universitária chegar próximo de 10 milhões de alunos, né? Agora, recentíssimo, o ensino médio, o aluno do ensino médio passou a ter o pé de meia, que é uma poupança que o aluno tem. Um pedaço pode ser manejado no ano, mas outro pedaço fica guardado como se fosse uma poupança mesmo, para ao final do curso ele poder ter acesso a esse recurso. Ou seja, há uma série de programas sociais que foram implementados no Brasil, mas que hoje já estão na paisagem. As pessoas que se beneficiaram disso, ou o próprio Brasil que viu essas condições melhorarem, hoje já não quer mais, quer dar um passo adiante. Por isso é que eu digo que o passo adiante é a gente pensar que o Brasil precisa de mudanças estruturais. Em outros momentos o Brasil já teve isso. Se a gente lembrar, Maurício, vale a pena de passagem a gente recuperar aqui, em 1930 nós tínhamos uma economia basicamente dependente do café. Com a ascensão de Getúlio Vargas, ele conseguiu diversificar. Ele trouxe um projeto de desenvolvimento para o país interessantíssimo. Foi interrompido no período ditatorial dele de 37, mas valeu.
Depois do segundo mandato dele, já na década de 50, ele deu um passo adiante. Ele construiu a CSN, a Petrobras, exatamente para industrializar o nosso minério de ferro, fazer aço, e industrializar o nosso petróleo e fazer combustível. Depois veio o Juscelino Kubitschek e disse, se a gente tem o minério, faz o aço, por que a gente não produz o carro? Aí começar a produzir o carro. Então o Brasil já teve vários picos de desenvolvimento com projetos mais estruturantes. E é exatamente isso que nós vamos precisar fazer no próximo período. Eu sou muito convencido disso, Maurício. Sou muito convencido. E a experiência de outros países indica isso. E a relação do Brasil com outros países do mundo, no novo concerto de nações que está em andamento, eu acho que o Brasil pode se sair bem. Ou seja, isso que nós produzimos aqui no Brasil, isso que a natureza a natureza nos deu, que Deus nos deu, permite que a gente tenha uma relação boa com todos os polos em disputa no mundo. Nós podemos continuar tendo uma boa relação com os Estados Unidos, podemos ter uma boa relação com a Europa, podemos ter uma boa relação com a China, com a Índia e os países da Ásia. Isso é importante, inclusive porque nesse plano de desenvolvimento nacional que nós precisamos ter, há fundamentalmente o desenvolvimento daquilo que a gente chama costa oeste brasileira, que é a gente pegar Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre, até um pouquinho mais abaixo, e a gente conseguir fazer a relação com o Pacífico, que vai poder chegar na Ásia os nossos produtos com um preço muito melhor, mais competitivo, e que interessa a todo mundo. Interessa ao comércio, interessa à indústria, interessa à agricultura e tal. Então, voltando, esses programas sociais implementados foram fundamentais, mas agora passou a ser insuficiente. A gente precisa dar o passo adiante. O passo adiante é um projeto médio e longo prazo que o Brasil precisa. Muito bom. Estamos acabando, passa rápido o primeiro bloco. E prepare-se, amanhã entra no ar o segundo bloco. Tá gostando? Deixe seu joinha. Não está inscrito no canal? Faça agora, senão depois esquece. E lembre-se, amanhã, 9 horas, nós temos um compromisso. Aqui, a continuação desse bate-papo que está muito interessante e eu tenho certeza que vocês também estão gostando.